Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, hoje teremos a última conferência deste ciclo sobre os caminhos da crítica, um ciclo que eu chamaria, por assim dizer, de se não oportuno, venturoso, porque quem já esteve aqui deu um magnífico recado da situação em que se encontra a crítica literária no Brasil. Hoje teremos entre nós Alfredo Bozzi. Eu vou dizer algumas palavras sobre o nosso confrade convidado deste fim de tarde. Alfredo Bozzi é licenciado em Letras Neolatinas, com diplomas de português, italiano, francês e espanhol. Graduou-se na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e fez curso de especialização em Filologia Românica e em Literatura Italiana na mesma faculdade, tendo ainda estudado na Faculdade de Letras da Universidade de Florença. É docente de Literatura Italiana e também de Literatura Brasileira na Universidade de São Paulo. Membro da Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é coordenador do programa Educação para a Cidadania, do Instituto de Estudos Avançados da USP e presidente da Comissão de Ética da Universidade de São Paulo. Foi ainda coordenador, junto com Richard Gahan, do projeto Edition of Selected Great Books of Brazil, organizado pela Universidade do Texas e apoiado pelas fundações Vitae e Lampadia. Professor convidado pela École des Hautes Études de Sciences Sociales de Paris, é membro do Comitê Científico da Revista Crítica del Testo do Departamento de Estudos Românicos da Universidade La Sapienza de Roma e pertence também ao Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. Alfredo Bozzi já ganhou muitos prêmios. Entre eles, eu destaco o prêmio de melhor ensaio da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1977, pelo livro O Ser e o Tempo da Poesia, e em 1992, por Dialética da Colonização. Por este livro também recebeu, em 1993, o Prêmio Casa Grande Senzala, conferido pela Fundação Joaquim Nabuco. Ainda em 1992, recebeu a distinção Homem de Ideias, conferida pelo Jornal do Brasil, e em 1993 o Prêmio Jabuti para a melhor obra de ciências humanas, prêmio este conferido pela Câmara Brasileira do Livro. E mais uma vez o recebeu por Machado de Assis, O Enigma do Olhar, em 2000. A obra historiográfica e crítica de Alfredo Bozzi é muito extensa. Eu citarei aqui apenas alguns títulos. Para começar, a já famosa História Concisa da Literatura Brasileira, O Ser e o Tempo da Poesia, o também já citado Machado de Assis, Os Melhores Poesias de Ferreira Goulart, Reflexões sobre a Arte,
Graciliano Ramos, em colaboração com J.C. Garbuglio, M. Curvelo e Valentim Fascioli. Céu, Inferno, é um conjunto de ensaios de crítica literária e ideológica. A também muito conhecida Dialética da Colonização, Literatura e Resistência, e Brás Cubas em 3 versões. Estamos diante de um dos maiores ensaístas e críticos de nossa literatura contemporânea, ao qual, nesse instante, eu passo a palavra. Em tempo, o nosso confrade Alfredo Bose falará sobre a infância de Graciliano Ramos. Então, caro confrade Ivan Junqueira, caros acadêmicos e acadêmicas presentes, senhores e senhoras, realmente é um momento muito feliz este de poder falar sobre um dos livros que mais me tocaram em toda a minha leitura de ficção e de memórias no Brasil, que é a infância. Quando inicialmente eu fui convidado para integrar este ciclo de correntes críticas, eu pensei que, arriscadamente talvez, que ao invés de falar ou discorrer sobre uma das correntes críticas, das várias, né, que permeiam atualmente na cultura literária brasileira, talvez valesse a pena fazer uma leitura direta, rente ao texto, um pouco no estilo do que o New Criticism chamava de close reading, isto é, leituras muito rentes, né, à estrutura, à forma e ao imaginário do texto, e, naturalmente, à medida que essa leitura se faz, se ela for realmente atenta, né, ao detalhe e ao conjunto, as interpretações vão surgindo, né, e elas vão nascendo dessa própria leitura. Naturalmente, é sempre arriscado, né, porque as mesmas expressões podem dar margem a várias interpretações, mas há uma esperança de que, havendo coerência, né, nas observações, surja realmente uma metodologia de leitura. Então, o texto eu vou ler, aliás, parcialmente, porque é um pouco longo, eu vou ter que fazer alguns cortes. O texto é uma leitura de algumas passagens da infância, de Graciliano Ramos. E cada passagem, não é, poderá, dentro da sua própria dinâmica, sugerir esta ou aquela interpretação. Então, com licença, vou fazer a leitura deste ensaio, parte deste ensaio. Lembrando a infância distante, Graciliano se mostra consciente do intervalo que separa as imagens vividas, figuradas no ato da escrita, e o que teria sido objetivamente a realidade evocada. A reminiscência, quando penetrada pela imaginação, traz a sua própria verdade, que cabe ao historiador reelaborar, segundo a sua concepção de historicidade. Arrisco-me a dizer que a vigência desse intervalo entre a pura lembrança e a crítica da sua veracidade terá sido um dos móveis da prosa memorialística de Graciliano, pontuada de dúvidas e perplexidades. Exemplo dessa consciência vigilante estão em infância, como estariam nas memórias do cárcere. Cito: a primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, eu o julgaria sonho.
Memória de uma imagem remota, a primeira coisa. Quase diria proustiana. Aqui a louça vidrada, lá a Madeleine. Memória isenta das coordenadas históricas de espaço e tempo. Imagem sem onde nem quando. No entanto, há o fluir de um acontecimento em outro. Um esboço de sequência narrativa que impede a fixação da lembrança isolada e a sua conversão em puro sonho. A partir de certo momento, o que parecia evocação guardada apenas nos arcanos do sujeito adquire dimensão de alteridade. A memória do indivíduo será também a das pessoas que conviveram com ele e dele ouviram o seu relato. Talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. De qualquer modo, a aparição deve ter sido real. Quanta perplexidade nessas poucas frases. Em primeiro lugar, a dúvida em relação ao próprio teor da lembrança. Talvez nem me recorde bem do vaso. A incerteza resolve-se, escorada em quase certeza. É provável. Suposição que o período seguinte levaria a uma dicção assertiva. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. A memória sonho, proustiana e bergsoniana, parece aqui ter sido definitivamente modelada pela memória grupal. A rede social seria, portanto, responsável pela construção da imagem evocada. Entretanto, a dúvida inicial, aparentemente dissolvida, dialetiza-se em uma proposição. De qualquer modo, a aparição deve ter sido real. A imagem precisou passar pelo crivo da reflexão crítica para voltar, afinal, superada e conservada. A aparição deve ter sido real. O mundo que rodeava o menino de 2 ou 3 anos estava cheio de muitas caras e palavras insensatas, destituídas para ele de sentido, mas nem por isso menos exigentes, na pretensão de obterem incondicional aceitação da criança. Por exemplo, laranjas não podiam ser chamadas de pitombas, como as designava o menino, emprestando o nome de pitomba a todos os objetos que lembrassem a forma globosa e a casca dourada daquele fruto. Metáforas e metonímias, segundo a hipótese de Vico para explicar a fala poética, são procedimentos analógicos que o pensar adulto e racional e produtor do termo estanque condena como imaginosas, logo errôneas. Nas Memórias do Cárcere, Graciliano deixaria uma pista para a compreensão da sua escrita. Nem história, nem romance. Apenas memória. Nem história, porque não há documento que confira a certeza subjetiva de quem lembra. Nem romance, porque o memorialista não deseja ser puxado pela imaginação. Trata-se de um testemunho pessoal que pretende ser verdadeiro, mas sabe que não dispõe de provas públicas e notórias de suas recordações e, sobretudo, tem plena consciência do caráter falível da própria memória. O leitor de infância, advertido dos limites que se impôs o memorialista, só ganhará entrando em empatia com esse texto singular. Nele, as sombras do passado se deixam iluminar pela inteligência atenta do homem que as convoca. O processo de socialização do menino sertanejo
será longo e sofrido. Começará com palavras que podem ou não podem ser ditas e continuará por ações que devem ou não devem ser praticadas. Para a criança, porém, tudo isso é muito confuso e misturado. Daí a memória desses primeiros anos ser fragmentária, meio sonho, meio vigília, meio ressoo íntimo, meio império de voz alheia. A sua expressão provoca no leitor um crescente mal-estar, que beira esse difuso sofrimento que chamamos angústia. O capítulo de abertura traz um título que não poderia ter sido mais justo: Nuvens. Formações que se fazem e desfazem, assumindo os aspectos diversos, alguns surpreendentes. Resulta a vaga sensação de irrealidade, de imagens e situações que, no entanto, a memória não deixa de pontuar, pois devem absolutamente ter existido e ocorrido. O velho professor de barbas longas, os alunos sentados em bancos sem encostos, repetiam em altas vozes que um B com A dava Bá, que um B com E dava B. Sim, afirma o narrador, os bancos, a mesa, o professor, os alunos existiram. Tudo isso é bem nítido, mesmo muito mais nítido que o vaso. Deu-se aqui um passo adiante da certeza da recordação, confirmada por outros viventes que entraram em cena. Mas também essa nitidez é passageira, pois de repente sobrevém um andamento onírico. De repente me senti longe, num fundo de casa, mas ignoro de que jeito me levaram para lá. Quem levou? Como nos pesadelos, o espaço ensombra-se e nele rompem vultos sem rosto que escorregam na lama vermelha, abrindo sulcos fundos. No centro está sempre a criança inerme, a quem os desconhecidos ordenam que desça um degrau alto demais para suas curtas perninhas. Desse instante de angústia, em face de uma ação arriscada, acima das forças, a memória passa para outra situação simétrica. Em uma sequência veloz, desfilam as lembranças. Uma cozinha para onde, sem saber como, o menino foi transportado. Um bacalhau que deveria ter sido assado em um grajal. Grajal, palavra cujo sentido ele ignora. Uma informação recebida na vigília, a escola tenha sido um pouso de viagem da família para Pernambuco, a entrada de figuras familiares, pai, mãe, irmãs, enfim, de repente, de novo a escola, límpida em princípio, mergulharia na atmosfera de sonho agitado. Surgiram repentinamente a sala espaçosa, o velho, as crianças, a moça, bancos, mesas, árvores, sujeitos de camisas brancas. E sons estranhos também surgiram, letras, sílabas, palavras misteriosas, nada mais. Temos aqui 2 movimentos de passagem. O que era epifania remota, pura intuição lírica, a imagem do vaso cheio de pitombas, retida no íntimo do sujeito, passa a ter consistência empírica e entra para a biografia do indivíduo graças à reprodução dos relatos feitos pelo grupo. Na outra ponta, o que era bem visível e socializado, a escola, os mestres, a cantilena do beabá, escurece de um momento para outro, vira pesadelo e deságua em uma representação do mesmo espaço, mas já agora sob o signo do estranhamento. Sobram palavras, letras, sílabas, nada mais. Quando se passa do capítulo de abertura ao seguinte, manhã, das nuvens à manhã, reconhecemos a mesma prosa enxuta e castigada, mas construída pela vontade de descrever as coisas, agora na esteira de um realismo solar. O desejo de máxima precisão e concisão requer o termo exato, um vocabulário que acolhe vozes nordestinas e tradição lusa. É o leitor de Essa, Camilo, os prosadores dos 600, Vieira, Bernardes, o mais artista de todos,
e Frei de Luiz de Souza. Arrepiei-me com os frades, confessou Graciliano, lembrando leituras juvenis. Nessa escrita, cada coisa tem seu nome justo e conserva a textura e o brilho próprio. O léxico é vernáculo, recorrendo aqui e ali a expressões regionais, o que é a exigência do realismo, mas apertado no espartilho de uma sintaxe clássica. Difere abertamente do fraseio derramado de José Lins do Rego, que preferiu as folgas da oralidade ao modelo literário. Um confronto estilístico entre meus verdes anos e infância daria novas pistas para entender a riqueza e a complexidade da ficção nordestina em sua plena maturidade formal. Passou o inverno, veio a seca. Chuva e sol encharcam, ora requeimam passagens inteiras, como as que se lê no capítulo Manhã e se entrelaçam nos períodos de verão. Mas, se prestarmos ouvido às inflexões dubitativas de verão, reconhecemos o realismo vigilante, sondando as perplexidades do narrador e retornando ao tom reflexivo das páginas de abertura. Mergulhei numa comprida manhã de inverno. O açude apojado, a roça verde, amarela e vermelha, os caminhos estreitos mudados em riachos, ficaram-me na alma. Depois veio a seca. Árvores pelaram-se, bichos morreram, o sol cresceu, bebeu as águas, e ventos mornos espalharam na terra queimada uma poeira cinzenta. Na manhã de inverno, as cercas e as plantas quase se dissolviam. A neblina vestia o campo. Dos montes de lixo, do quintal, subia fumaça. Pingos espaçados caíam das goteiras. A cruviana mordia a gente. Desse antigo verão, que me alterou a vida, restam ligeiros traços apenas, e nem deles posso afirmar que efetivamente me recorde. O hábito me leva a criar um ambiente, imaginar fatos a que atribuo realidade. Sem dúvida, as árvores se despojaram, enegreceram, o açude estancou, as porteiras dos currais abriram-se inúteis. É sempre assim. Contudo, ignoro se as plantas murchas e negras foram vistas nessa época ou em secas posteriores. E guardo na memória um açude cheio, coberto de aves brancas e de flores. Certas coisas existem por derivação e associação. Repetem-se, impõem-se e, em letra de forma, ganham consistência, raízes. As descrições nesses capítulos são precisas, mas escassas. Lidas as passagens acima, deve saltar-se para o capítulo Vida Nova para topar com um ângulo da casa, onde acabou morando a família do menino, perto do cavalo morto. É tempo de chuva, o inverno nordestino. Cito, nos dias de inverno, o beco se transformava num rego de água suja, onde se desfaziam complicados edifícios e navegavam barquinhos de papel, sob o comando de um garoto enlameado. A garoa crescia, a chuva oblíqua enregelava-nos, uma cortina oscilante ocultava os móveis, as prateleiras da loja. Os tecidos criaram mofo, os metais se oxidavam, fechavam-se as portas e as janelas, e as figuras moviam-se na sombra indeterminada. A representação da umidade dos interiores é digna da tradição descritiva que vai de Balzac a Maupassant e a Zola, e entre nós alcançou no Aloísio de O Cortiço e no Ateneu de Raul Pompeia pontos altos antes de resvalar para a minudência preciosista do fim de século. Aqui tudo é notação, alerta, atenta a cada sentido afetado pela água da chuva.
O tacto sente a umidade das cobertas da cama. O olho divisa as poças do quintal e persegue as manchas alagadas das paredes e a telha escura e a prensa da farinha carunchosa. O olfato distingue o cheiro acre de lenha verde queimada e, mais de um sentido, percebe a fumaça unida à poeira, espessando a fuligem que tingia as teias de aranha. O mesmo recurso à sinestesia faz ver e ouvir o surdo rumor de trovoada que cai em jorro pela calha de madeira. Descrever em infância, que nos perdoe Lucas, é também narrar. De perto, o som quase inaudível dos pingos no chão, mas ao longe, a cantiga dos sapos cururus, no açude da penha, evoca a trovinha que tantos de nós escutamos na infância. Sapo cururu, da beira do rio, não me bote na água, maninha, cururu tem frio. A variante mais conhecida dos últimos versos, aquela que eu ouvi na infância, é: quando o sapo grita, maninha, é que está com frio. Note-se que a versão transcrita pelo memorialista introduz diretamente a primeira pessoa. Ao invés de quando o sapo grita, maninha, é não me bote na água, maninha. O nosso narrador não deixará de trazer para o fundo do próprio eu a mesma sensação do sapo na beira do rio. Diz ele: os cururus do açude choravam de frio, de muitos modos, gritando, soluçando, exigentes ou resignados. Eu também tinha frio e gostava de ouvir os sapos. Reitero a observação. Ao longo dessas memórias, a descrição de coisas e paisagens é relativamente parca, o que não tolhe, antes potencia a impressão de força e precisão da linguagem. Na representação das pessoas, que é muito frequente, os procedimentos variam, na medida em que devem exprimir graus distintos de proximidade física e moral. Há diversos círculos na esfera de sociabilidade do menino graciliano: a família nuclear, a vizinhança, as pessoas que dispõem de poder, as vítimas, os mortos. O círculo familiar: pai, mãe, avós e 2 irmãs, uma natural, gerada pelo pai antes do casamento, e a outra legítima. Se há uma palavra que defina com justiça a relação dos pais com o menino, é sem dúvida violência. Não são poucas as cenas de espancamento, acompanhadas de insultos que pontuam a obra inteira. O capítulo justamente antológico do Cinturão traz não só a viva lembrança da brutalidade paterna, como a reflexão explícita sobre a justiça dos homens. A palavra justiça abre e fecha a passagem. Aspas. As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter 4 ou 5 anos por aí e figurei na qualidade de réu. E no final do capítulo, foi este o primeiro contato que tive com a justiça. Há uma dimensão trágica nessa prática da violência, conjugada com a tirania absoluta daquele que detém o poder de exercê-la. A condição de impotência em face do outro beira o absurdo, estará na raiz da reiterada expressão de perplexidade do narrador, que se diz incapaz de encontrar sentido nas ações alheias e às vezes nas próprias. Tudo é nebuloso, diz ele. Essa é a primeira percepção que afina o tom da narrativa. Sofrer inerme e passivo a opressão física e moral terá efeitos não só no campo dos sentimentos e da vontade, mas também na percepção do outro e na percepção de si mesmo. No episódio do Cinturão, o poder sem limites do pai é inicialmente julgado natural. Batiam-me porque podiam bater-me. Isso era natural. Mas a suposta naturalidade logo se desfaz, caindo no sem sentido,
Os modos brutais, coléricos, atavam-me, os sons duros morriam desprovidos de significação, e a própria memória se reduz à impotência. Não consigo reproduzir toda a cena. Situações desse gênero constituíram as maiores torturas da minha infância, e as consequências dela me acompanharam. Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A relação com a mãe não é menos sofrida, mas algum raro momento de intimidade parece humanizá-la, o que, aliás, não acontece com o pai, em geral inabordável. Inferno e o fim do mundo merecem leitura atenta se quisermos entrar neste labirinto de afetos. O episódio do menino que quer saber da mãe o que significa a palavra inferno já tinha sido narrado por Graciliano em Vidas Secas, antes de entrar nessas memórias de infância. Ficamos sabendo quanto havia de autobiográfico naquelas páginas pungentes em que se mostrava a socialização da criança sertaneja castigada sem piedade, e a pergunta e a dúvida da criança. Na escrita de ficção, o narrador condensou a passagem, emprestou-lhe um cunho quase dramático, mas abrandou por instantes a decepção do menino, envolvendo-o no aconchego quente da cachorra-baleia à beira da lagoa, de onde se divisavam colinas azuladas. Nas memórias do episódio, aqui, não há sombra de alívio, nem margem para a expressão lírica final, apenas um começo promissor. Às vezes, minha mãe perdia as arestas e a dureza. Animava-se, quase se embelezava. 14 ou 15 anos mais moço que ela, habituei-me nessas tréguas curtas e valiosas a julgá-la criança, uma companheira de gênio variável, que era necessário tratar cautelosamente. Mas todo cuidado era pouco, e a tentativa de diálogo logo se convertia em consciência das perigosas distâncias geradas pelo poder do adulto sobre a criança. O capítulo está armado em torno de uma tensão entre forças desiguais: a curiosidade do menino e a irritação da mãe, ambas crescentes, na medida em que a primeira chega à aberta insistência, o que é inferno, e a última degenera em fúria punitiva. A mãe, como Sinha Vitória, não tolera a dúvida, e muito menos a renitência da pergunta sobre o que é e como é o inferno. Inferno não esgota o quadro complexo de relações entre o menino e a mãe. Volto à imagem do labirinto e percorro o centro para onde convergem os seus escuros corredores e a saída para o céu aberto da consciência desassombrada. Os sentimentos da criança alternam ou misturam-se. A confiança desarmada cede ao temor ou a um desejo frustrante de compreensão. Em manhã, deseja-se um esboço de sondagem existencial. A mãe mal sofre a presença da filha natural do marido, mocinha, de cabeleira negra, beiços vermelhos e olhar provocador. O pecado antigo do marido cresceu, virou uma bela adolescente, ao passo que ela e os seus filhos, seus tristes espelhos, soltos dela, lhe aparecem como pedaços da sua carne própria aos furúnculos. O ressentimento cego roía as suas entranhas. Maltratava-se, maltratando-nos, julgo que aguentamos cascudos por não termos a beleza de mocinha. A fragilidade desse ser vulnerável desnuda-se inteira no capítulo do fim do mundo.
A certeza da catástrofe iminente lhe fora dada pela leitura de folhetos populares, sombrios, apocalípticos. Este nosso mundo estava prestes a extinguir-se. Na passagem do século, viria o cometa, e a criação sucumbiria ao fogo, só restando brasa e cinza. Em desespero, a mãe se abraçou ao filho, entregando-se ao pavor e ao desejo de proteção. Essa repentina intimidade, porém, não encontrou abrigo no menino, acostumado ao gesto de mando e de censura. Afinal, minha mãe rebentou em soluços altos, num choro desabalado. Agarrou-me, abraçou-me violentamente, molhou-me de lágrimas. Tentei livrar-me dessas carícias ásperas. Por que não se aquietava, não me deixava em paz? A ambivalência é bem marcada. Ora, o narrador vale-se da notação miúda, aparentemente objetiva e distanciada. Os dedos finos e nodosos da mãe juntaram-se inofensivos, os lábios duros contraíam-se mudos, os olhos se esbugalhavam, parados, frios, indecisos. O que nessa figura me espantava era a falta de sorriso. Não ia além daquilo. 2 pregas que a fixavam numa careta, os beiços quase inexistentes, repuxando-se, semelhantes às bordas de um caneco amassado. Ora, relembrando aqueles mesmos dedos nodosos, cuja dureza na hora do castigo parecia um martelo, e as mãos que não eram grossas e calosas como as do pai, mas finas e transparentes, o menino consegue vê-las sem medo e até mesmo com um olhar de compaixão. Habituei-me a essas mãos, cheguei a gostar delas. Nunca aquelas finas me trataram bem, mas às vezes molhavam-se de lágrimas e os meus receios esmoreciam. A perfuração existencial que a ambivalência de amor e medo opera nas relações familiares. Cede ao realismo da aparência sempre que o memorialista fala de vizinhos, moradores dispersos na vila. Ao mencioná-los, o narrador é, paradoxalmente, vago e preciso. É vago quando contempla os vizinhos em conjunto. Apareciam em lugares imprecisos e entre eles não havia continuidade. Pontos nebulosos, ilhas esboçando-se no universo vazio. Mas é preciso quando capta detalhes da aparência dos indivíduos. Aqui a descrição diz a parte pelo todo. O narrador conhece só de vista pedaços de pessoas. Não se detém, senão raramente, na análise dos comportamentos, deixando apenas entrever que seriam tipos sociais. Bastam-lhe flashes de corpos, rostos, gestos, atitudes, que traduzem frases concisas, compostas naquele estilo vigilante, embora concebidas sempre em clima de perplexidade. A percepção dessa exiguidade cognitiva exprime-se em formas de restrição. O conhecimento de algumas pessoas é logo reduzido a fragmentos de pessoas. O que é dado ao leitor ver? Os brincos e a cara morena de Sinha Leopoldina, o gibão de Amaro Vaqueiro, os dentes alvos de José Bahia, o talhe grande, a tez vermelha e o jeito barulhento de Senhorinha, de Osório diz que é taciturno, de Cecília que é enfesada, de Dona Maria que pronunciava garrafa. Seu Antônio Justino era quinca, marido de professora. Aqui eu fui dicionário, eu não sabia o que era quinca, fiquei sabendo que no Nordeste era marido de professora. José da Luz, Cafuz de Pachola, cantava. Seu André Cursino, gordinho, baixinho, barrigudo, saía à rua vestido em robe de chambre. Essa descrição, feita mediante metonímias, traços rápidos e pontuais, que valem como retratos e sem retoque, foi largamente usada pelo realismo do século XIX. O seu efeito satírico acertou no alvo na pena de um grande escritor, Eça de Queiroz, lido com intensa admiração por Graciliano e a sua geração nas primeiras décadas do século XX. O gosto modernista, que começou a difundir-se lá pelos anos 30,
foi em parte crítico e avesso a qualquer descritivismo pitoresco, que lhe pareceu superficial e redutor. No entanto, convém reconhecer o seu caráter estruturalmente mimético, comum à percepção corrente das pessoas, que só captam à primeira vista traços salientes do outro. Na medida em que não há tempo nem condições efetivas para aprofundar o conhecimento dos indivíduos, esses dificilmente se alçarão ao status de pessoas, com toda a densidade e os aspectos contraditórios da sua vida interior. Na verdade, no cotidiano, todos nós estamos, por assim dizer, condenados à visão parcial e, no pior dos casos, aos preconceitos gerados pela interpretação fixista ou precipitada das aparências. Essas considerações têm, de todo modo, alcance limitado. Graciliano distribui com discernimento marcações de tipo metonímico segundo o grau de intimidade ou não das figuras que emergem na memória do adulto. Assim, falando da mãe, do pai, dos avós, da irmã natural, sabe dosar o que é simples notação de traços fisionômicos e que obedece a um desejo de compreensão profunda. Resulta que a aparência, às vezes, longe de enganar o observador, pode também revelar movimentos constantes da alma. Violentos e vítimas, aprendendo a ler. O clima de violência e medo difuso na vida familiar respira-se também fora dos muros da casa paterna. No interior das mais poderosas instâncias socializadoras do menino sertanejo, a escola e a igreja, o mesmo abuso de poder vitima alunos e fiéis. As memórias de Graciliano ganham, nesse contexto, uma dimensão cultural ampla, que testemunha o olhar crítico, que o testemunho do olhar crítico ilumina com sofrida lucidez. A escola primária reitera ou reiterava e agrava o caminho doloroso do aprendizado de leitura que atormentara o menino no recesso do lar. Não conheço escritor tão senhor dos segredos da linguagem, literária, que haja padecido tanto para dominar o alfabeto quanto o autor de infância. O capítulo leitura mereceria transcrição inteira, pois desdobra a narração miúda do suplício diante da folha impressa a que foi submetido o menino, inerme, debaixo das ameaças do pai, que o feria com um côvado de pau. A vítima se esforçava em vão para soletrar frases ininteligíveis. Uma destas nos faz sorrir, apesar dos pesares. Dizia a cartilha: fala pouco e bem, ter-te-ão por alguém. O menino pergunta à irmã natural: mocinha, quem é ter-te-ão? Mocinha confessou honestamente que não conhecia ter-te-ão. E eu fiquei triste, lembrando a promessa de meu pai, aguardando novas decepções. São vários os capítulos que tratam da leitura escrita. Aconselho a leitura de um texto do nosso confrade Antônio Carlos Fequim, que estudou particularmente esse momento da leitura. Vários capítulos, né? Escola, Dona Maria, o Barão de Macaúbas, um novo professor, os astrônomos, Samuel Smiles, o menino da mata e o seu cão piloto, Jerônimo Barreto. A presença da gorda e branda professora Dona Maria será o único oásis de benevolência e doçura em meio à aridez agressiva dos mestres de escola. Esses combinavam o exercício metódico da palmatória com o primeiro livro de leitura do Barão de Macaúbas, o célebre Abílio César Borges, que os historiadores da nossa pedagogia apontam como pioneiro em matéria de alfabetização, introduzir a silabação em lugar da soletração, mas que memorialistas da infância da envergadura de Raul Pompeia e Graciliano Ramos acusam como tirânico e mesquinho.
Mais uma vez, convém distinguir memória individual, incluindo reminiscências de grandes escritores, e discurso histórico, distinção de que Graciliano sempre foi cioso. Caberiam, a propósito, duas observações. A memória aqui vem dialetizar a historiografia corrente, pois o testemunho de Graciliano é altamente crítico em relação ao ensino de leitura proposto pelo método Abílio. A experiência individual também deveria integrar a história pública, expondo reações contrastantes provocadas pelo mesmo objeto. No caso dos juízos de valor, a dimensão subjetiva não pode ser desconsiderada, sob pena de cairmos nos grandes clichês. Mas não é só. É preciso relembrar que o maior mérito da ação pedagógica do Barão de Macaúbas foi a sua condenação dos castigos físicos. Dom Pedro II o galardoou com esse título, né? Barão de Macaúbas. No entanto, foram precisamente as violências contra os alunos que gravaram o processo de alfabetização evocado em infância. A memória do narrador denuncia o descompasso entre as teorias educacionais, com suas boas intenções, e a prática efetiva em que se dá a socialização da criança. Em infância, o Barão de Macaúbas, cujo rosto ornado de vastos bigodes aparecia impresso nas cartilhas, é um espantalho para o menino que não consegue discriminar as letras do alfabeto e confunde canhestramente o D com o T. O segundo livro de leituras abria-se com um apólogo moral, em que um menino vadio perguntava a uma avezinha: "Passarinho, queres tu brincar comigo?" E recebia como resposta conselhos sobre a nobreza do trabalho honrado. O menino achava esquisita a linguagem do diálogo e confusa, se não inverossímil, a sabedoria daquele passarinho. O culpado era, por certo, o próprio Barão de Macaúbas, que inventara aquela sensaboria para amassar crianças aos 7 anos. Ridículo, um indivíduo hirsuto e grave, doutor e barão, pipilar conselhos, zunir admoestações. Mas o pior estava ainda por vir. Era o terceiro livro. Logo no introito, de novo, as barbas e a cabeleira farta do ínclito barão. Em seguida, regras revezadas de pontuação atenazavam o pirralho semi-analfabeto. Depois, os 3 inimigos da alma, exorcizados pelo velho catecismo romano, atacavam juntos: diabo, carne e mundo. O menino juntou os 2 primeiros, diabo, carne, em uma única imagem terrífica. Tratava-se de um diabo carnívoro. Enfim, o clímax inesperado, a leitura dos Lusíadas, em texto manuscrito. Sim, senhor, Camões, em medonhos caracteres borrados e manuscritos. Aos 7 anos, no interior do Nordeste, ignorante da minha língua, fui compelido a adivinhar, em língua estranha, as filhas do Mondego, além da Inês, as armas e os barões assinalados. Um desses barões era provavelmente o de Macaúbas. Ou dos passarinhos, das moscas, da teia da aranha, da pontuação. Deus me perdoe, abominei Camões. E ao Barão de Macaúbas associei Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, o gigante Adamastor, barões também, de certo. E quem seriam os mestres de escola desse menino que tanto sofria cascudos quanto aborrecia os textos dos livros de leitura? Adelaide e o novo professor são capítulos que contam a surpreendente situação de professores mulatos aperreando alunos brancos. Matricularam-me na escola pública da professora Maria do Ó, mulata fusca, robusta em demasia, uma das criaturas mais vigorosas que eu já vi. Esse vigor se manifestava em repelões, em berros, aos 70 ou 80 alunos arrumados por todos os cantos. A presença de professores pardos, regendo aulas em escolas públicas, nesse período de pós-abolição, não deve causar estranheza. Já vinham dos tempos do Império, provavelmente desde quando
mulatos, filhos de libertos da lei do ventre livre, começaram a ocupar cargos públicos, modestos, mas decorosos. No entanto, o que a memória de Graciliano registrou nada tem de edificante e consolador. Dona Maria do Ó não era só enérgica, era raivosa, era cruel. A história triste da menina Adelaide, prima do narrador, ilustra o exercício do poder do adulto sobre a criança indefesa. O pai de Adelaide, fazendeiro do Cavalo Escuro, entregara a filha a Dona Maria do Ó. Para agradar a professora, no seu desejo de ver a menina bem tratada, presenteava a escola com melado, formas de açúcar, sacos de grão, farinha, tudo levado em carros de boi que lá chegavam semanalmente. Dona Maria do Ó habituou-se com o tempo a receber esses dons. Envaideceu-se, mas não só se esqueceu de agradecê-los, como passou a humilhar a menina branca, dizendo a terceiros que ela fazia caridade de manter a intrusa em sua escola. Da humilhação, passou aos maus tratos. Adelaide, indefesa, foi definhando até virar uma sombra do que fora. O narrador confessa que não ousava defendê-la, com medo de desagradar a megera. O adulto reconhece a frouxidão moral da criança. Mas como o menino entendia a violência de Dona Maria do Ó? Segundo ele, criança, a mulata vingava-se da aluninha branca e rica de antepassados que teriam escravizado os seus avós. Para o menino Graciliano, o cativeiro, abolido antes do seu nascimento, não fora inclemente, mas sem relho nem tronco, aceitável, quase desejável. As molecas continuaram na casa do seu avô. Diz ele, estavam bem, sempre tinham estado bem. E adiante, mudando de registro, não me ocorria que alguém manejara a enxada, suara no cultivo do algodão e da cana. As plantas nasciam espontaneamente. A professora mulata era perversa, e as suas tias cor de piche, umas ingratas. Merece análise a complexidade do episódio e o seu julgamento, de duas faces. Ao discurso da criança, enquanto testemunha, e ao discurso do narrador, enquanto intérprete de si mesmo. Enlaçam-se a narração da maldade da professora, a humilhação de Adelaide, a revolta do menino, abafada pela covardia, a atribuição de vingança racial e social com que ele explica o comportamento da mulata e, por fim, a recapitulação que o narrador faz dos pensamentos do menino sobre a escravidão. A consciência lúcida do adulto que narra aponta o mal onde o encontra, o mal individual da professora agressiva e o mal social da escravidão. Mas a atitude de vingança de Maria do Ó, desforrando-se em um inocente da infelicidade provavelmente sofrida por seus antepassados, é a interpretação elaborada pelo menino, para quem a escravidão teria sido benigna. Se nós não refletirmos sobre a distância entre os discursos da infância e os discursos da maturidade do narrador, cairemos na armadilha ideologizante, hoje muito comum, que acusa preconceito no adulto, onde há apenas notação realista dos pensamentos de uma criança nascida em um contexto que havia pouco saía da sociedade escravista. De resto, quem poderia afirmar que o pobre, o cabra negro, o mulato, o cafuzo ou branco teria melhorado de sorte naquelas primícias de uma república que já nascia velha? Basta ao leitor abrir essas recordações nos capítulos Fernando e Ventarromba para arrepiar-se com a brutalidade do cotidiano naquelas vilas apertadas entre o agreste e a mata, onde imperava o regime do coronelismo. Barbárie pura e dura. Aqui a memória individual terá muito o que dizer à nossa história social. A saída do túnel, a palavra escrita. Revendo as primeiras experiências de leitura do narrador, não se percebe mais que o sofrimento do menino
diante de uma cartilha cujas frases lhe pareciam despidas de sentido, mal aprendidas em um ambiente de injúrias e agressões. Uma espessa escuridão torna-se palpável nas longas semanas de treva que se arrastam em cegueira. O rosto envolto em pano escuro, os objetos empastados de brumosos. Qualquer luz me deslumbrava. Ele está se referindo a um momento de doença dos olhos. Qualquer luz me deslumbrava, feria-me como pontas de agulha. Lembrando essas horas de sombra, o narrador revela algo inesperado. Na escuridão, percebi o valor enorme das palavras. As cantigas da mãe, embora desafinadas, anestesiavam as suas dores. Nelas, as letras opacas das cartilhas adquiriam sentido. A letra A quer dizer a amada minha. A letra B quer dizer bela adorada. A letra C quer dizer casta mulher. A letra D quer dizer donzela amada. A letra F quer dizer formosa dama. O menino reparava que a mãe dizia F e não F. Havia uma segunda composição que se referia a episódios de chegança e a brigas de mouros e cristãos. Mestre piloto, onde está o seu juízo? Por causa da sua cachaça, todos nós estamos perdidos. Depois vinham marinheiros que esgoelavam. O capitão cheira a cravo, o mar e guerra a canela, o pobre do cozinheiro fede a tisna de panela. Mas eram migalhas de sons, farrapos de imagens dolorosas. Parece ter sido esse o primeiro contato com a poesia. Quando finalmente pôde despedir-se do Barão de Macaúbas, ficamos sabendo que o menino adquiriu uma seleta clássica. Qual seria? Mas confessa lisamente, aos 9 anos eu era quase analfabeto. Em seguida, uma denúncia. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. Tentou em vão entender um romance que o pai o obrigou a ler. Começava assim: um casal com filhos andava numa floresta em noite de inverno, perseguido por lobos e cachorros selvagens. Depois de muito correr, essas criaturas chegaram à cabana de um lenhador. O entendimento da história parava por aí. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia vacilante nas trevas do meu espírito. O lobo e o lenhador povoariam os sonhos do nosso bisonho leitor, que se sentia inclinado para histórias de crianças abandonadas. Mas não o deixaram ler O Menino da Mata e o Seu Cão Piloto, por se tratar de livro de um autor protestante. Foi um baque. Chorei, o folheto caído inútil. O menino da mata e o cão piloto morreriam, e nada para substituí-los. Imenso desgosto, solidão imensa. Infeliz o menino da mata, eu infeliz, infelizes todos os meninos perseguidos, sujeitos aos cocorotes, aos bichos que ladram à noite. A perda do objeto imaginário leva à perda da felicidade do sujeito. Era necessário que ele conhecesse o destino da criança perdida na mata e salva pelo cão piloto para recuperar a esperança de salvar-se de um cotidiano molesto. Só a ficção poderia libertá-lo. Eu enxergar a libertação adivinhando a prosa difícil do romance. O pensamento se enganchava trôpego no enredo. As personagens se moviam lentas e vagas. Pouco a pouco se destacavam, não se distinguiam dos seres reais. E faziam-me esquecer o código medonho que me atesanava. De repente, as interdições alcançavam um mundo misterioso onde me havia escondido. Impossível mexer-me. Papagaio triste e mudo na gaiola. Quando principiava a imaginar espaços estirados, a lei vedava-me o sonho. O túnel ainda não mostrava a saída, mas no coração da treva pulsava o desejo de descobrir na palavra escrita o avesso do dia a dia opressivo. Era já o pressentimento
de que a ficção seria o caminho possível da catarse e não apenas a reduplicação intolerável do real. À medida que essas memórias vão chegando ao termo, o leitor se depara com um precoce adolescente de 10 anos de idade, cuja maior dificuldade era comprar livros. Na última página da História do Lenhador, havia um pequeno catálogo das obras publicadas pela editora. O preço era módico, 5 ou 6 tostões por volume. Como fugir dos manuais insípidos e mergulhar naquele mundo de aventuras, justiça, amor, vingança? Ler a socapa não era impossível, pois habituara-se a esconder romances debaixo do paletó e a refugiar-se em alguma sala deserta. Havia, é verdade, o tabelião Jerônimo Barreto, que possuía livros encadernados e, vez por outra, soltava em conversa os nomes misteriosos de Marat e Robespierre, pois foi esse modesto escrivão provinciano que, a pedido do menino, abriu a estante e entregou-lhe, sorrindo, o Guarani. Mas o nosso leitor já tinha em germe o crítico áspero que viria a ser o escritor Graciliano Ramos. O retrato de Alencar, barbado, lembrou-lhe o Barão de Macaúbas. E achou fofa a prosa de ambos. Leu apenas as passagens do incêndio e da cheia, 2 elementos de resistência da literatura nacional, diz ele, e devolveu o volume ao dono. Mas vieram outros misturados autores, Joaquim Manuel de Macedo, combinado com Júlio Verne, e o Ponson de Terrail de Rocambole, fonte única dos seus conhecimentos de geografia. Essa nova intimidade com mundos imaginários não deixava de surtir efeitos estranhos. A existência comum se distanciava. Conhecidos e transeuntes ganhavam caracteres de personagem de folhetim. Um agente do Correio chamado Mário Venâncio chegou a Viçosa, com fama de poeta. Como professor do internato alagoano, animou os estudantes a fundar um jornalzinho a que deu o nome de Lúculo. Diz Graciliano, o desgraçado título foi escolha do nosso mentor, fecundo em palavras raras. O primeiro número circulou em 24 de junho de 1904. As preferências do editor dão um retrato do gosto literário difuso no começo do século. Naturalismo e Belle Époque misturavam-se nas letras provincianas do Brasil inteiro. Alísio Azevedo e Coelho Neto, apesar de suas evidentes diferenças, eram tidos por modelos da nova ficção realista que timbrava, acima de tudo, em parecer antirromântica. O rapazinho detestava os europeus e arrebiques do último, mas pudicamente corava com certas cruezas do cortiço. Em compensação, já lia novelas russas. Zola comparecia com as torpezas dos Rougon-Macquart, diria severamente, mas contrabalançava o juízo moralista, elogiando o sonho como obra-prima do mestre naturalista. Que atalhos subterrâneos estaria percorrendo o gosto do futuro escritor de uma prosa nua, viril, casta, numa palavra clássica? De certo, nada que tivesse a ver com as vanguardas europeias do tempo, nem anos depois, nada que tivesse a ver com as aventuras da Semana Paulista. Naquele tempo, ele aguçava o seu dom de observar a face e os gestos dos viventes das Alagoas, aos quais lançava um olhar misto de rejeição e alguma piedade. Nas páginas finais, vemos despertar a puberdade com suas angústias e pudores, o coração em desassossego, as olheiras fundas, os pensamentos turvos, inconfessáveis. Primeiro, um amor platônico. A menina Laura, objeto de sublimação, era um puro espírito. Depois tomou o corpo, vieram os desejos solitários, dos quais saía enojado. Nessa ocasião, um caixeiro da loja do pai aconselhou a tentar uma iniciação sexual. Foi um triste malogro que acabou em náusea e soluços.
Entrevado por força de uma artrite aguda, voltou às novelas russas. Essa é a última imagem que guardo das memórias de infância de Graciliano Ramos. Muito obrigado. Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, eu tenho a impressão de que grande parte dos leitores de Graciliano Ramos jamais poderiam ter a ideia de que esse homem teve uma infância. Ele próprio, Graciliano, no seu livro, e agora Alfredo Bozzi, nessa memorável rememoração, nos recorda que essa infância existiu, que foi rica, que foi importante e que, a rigor, foi decisiva para a criação da sua obra ficcional. Eu não vou repetir aqui, ou pelo menos não vou tentar fazê-lo, trazer à tona de novo o que Alfredo Bozzi teve a sabedoria de nos recordar e de avaliar como mola propulsora do que Graciliano Ramos escreveria depois. Mas eu não quero deixar sem menção algumas passagens desta conferência exemplar. Ele começa tocando num problema muito importante, a meu ver, crucial para o entendimento do romance nordestino do Velho Graça, que é a sua prosa memorialística. Uma prosa que está pontuada de dúvidas e perplexidades, onde as lembranças nunca são nítidas ou sequer tangíveis, mas somente prováveis. Assim, no início de infância, como Alfredo Bozzi salientou, há apenas nuvens e as criaturas são apenas fragmentos de pessoas. É o que se poderia definir como uma espécie de memória-sonho. Proustiana, por um lado, bergsoniana, por outro, mas sempre modelada por uma memória grupal, coletiva. Um exemplo clássico de toda essa reminiscência que Graciliano Ramos traz de sua infância seria a Memória do Cárcere. Uma obra que não pode ser definida como história e que não pode também ser definida como romance, apenas como memória. Alfredo Bozzi faz também um comentário muito pertinente sobre a diferença entre a sintaxe clássica de Graciliano Ramos e o fraseado distenso de Lins do Rego. Em infância, lê-se uma prosa dura, castigada, enxuta, enquanto que em meus verdes anos o que se encontra é um predomínio da oralidade, de um discursivismo algo frouxo. E aqui há uma história muito engraçada, eu não sei se verdadeira, mas que me foi contada por um acadêmico, suponho então que seja veraz, é que numa das obras de Lins do Rego,
Este notável romancista chama urubu de pássaro. E o Graciliano disse: não, Zé Lins, urubu não é pássaro, urubu é no máximo uma ave. E assim o Zé Lins acabou aceitando a correção. Outra coisa que Alfredo Bozzi nos lembra, nos primeiros contactos de Graciliano com a vida, é o primeiro convívio com a justiça. Não se precisa dizer aqui com a justiça paterna, quer dizer, é um encontro com a violência. E ao lado dessa violência, uma rara intimidade com a mãe. Isso é uma coisa que vai repercutir nos seus romances, sobretudo nos romances nordestinos, não tanto quanto em Angústia, nem depois nos contos, mas sobretudo nos romances sobre o Nordeste. Ele fala ainda, o nosso palestrante de hoje, numa influência que receberam todos os autores daquela época, a influência de Queiroz, de Camilo, que eram lindíssimos no Brasil no início do século XX. E há também uma outra coisa muito importante para que a linguagem de Graciliano Ramos se tornasse no que se tornou, que são os tormentos da alfabetização na casa paterna, agravado pela crueldade da professora da escola primária. E há vários capítulos sobre esse tema. E não se pode, nesse ponto, deixar de falar no rigor do método de leitura do famigerado Barão de Macaúbas, Abílio César Borges, que foi muito criticado por Raul Pompeia e Graciliano. Vale a pena lembrar aqui que esse método do Barão de Macaúbas introduziu a silavação em lugar da soletração, mas o martírio do aprendizado da leitura era o mesmo. E há ainda nos capítulos de infância, também é uma observação muito aguda de Alfredo Bozzi, que poderiam ser classificados de textos expressionistas, embora Graciliano não guarde nenhuma filiação com o expressionismo. Ele apenas testemunhou situações em clima de pesadelo, de medo, de pavor, o que deu origem a um realismo febril e obsessivo. Para terminar esse breve comentário, eu recorro aqui ao próprio autor de São Bernardo, quando diz, e Bozzi também o relembra, aos 9 anos, Graciliano era quase analfabeto. E disse: não há prisão pior que uma escola primária do interior. Suas primeiras leituras, Aloísio Azevedo, Coelho Neto, o naturalismo, Zola, todos aqueles textos da Belle Époque e as novelas russas são, a meu ver, e creio que também a do palestrante, uma espécie de base um pouco ambígua, um pouco contraditória de toda a sua obra futura. Quero concluir dizendo que saímos todos num enorme lucro após essa lição do nosso confrade Alfredo Bozzi.
quero aqui anunciar as nossas novas atrações, mas antes romper um pouco a praxe e notar na plateia uma pessoa que, penso eu, nunca esteve entre nós e hoje está aqui, o poeta Armando Freitas Filho. A nossa próxima conferência inaugura um novo ciclo, chamado Vozes Contemporâneas à Ficção. Será a 1º de abril, terça-feira, às 17h30. A coordenação é do acadêmico Cícero Sandroni e a conferencista, a acadêmica Nélida Pinhon, que falará sobre a voz que narra no escuro. E no campo dos novos eventos, haverá no dia 3 de abril, quinta-feira, às 18 horas, aqui mesmo, no Teatro Magalhães Júnior, um recital de música de câmara com um concerto que celebrará o centenário do maestro Guerra Peixe. Está encerrada esta sessão.